percebendo que, à medida que a gente está evoluindo, a gente está construindo todo o conceito, né? Toda a conceituação do plano que nós já fizemos, o planejamento do plano nós já fizemos, definimos padrões para a nossa implementação, né? E agora nós vamos mergulhar no mundo chamado cargo, né? No nosso, quem lembra da variável, né? Nós trabalhamos com a variável x e y. X é cargo, pontuação, né? Então esse módulo agora vai falar sobre preparar a estrutura de cargos, né? Nós vamos começar a preparar a estrutura de cargos, mas no módulo seguinte nós fazemos a avaliação e definir o posicionamento do cargo dentro da estrutura. Lembrando que qualquer momento que você tiver alguma dúvida, né, sempre deixo os contatos aí, pode ligar, pode entrar em contato, né, mandar um e-mail que à medida do possível eu vou estar respondendo, a gente vai compartilhar. Então, nesse módulo, nós vamos começar a ver a estrutura de cargos, né? Vamos falar sobre cargo. Lá atrás, no outro módulo, a gente já entendeu que a gente precisa mapear os cargos, né? Junto com o gestor, levantar as informações, elaborar as descrições e mapear a competência. Agora nós vamos falar um pouco mais com profundidade cada um desses temas, né? Então a gente começa o que é a descrição de cargos, né? Muitos profissionais primeiro fazem a descrição para depois vocês percebem que é importante entender do cargo primeiro, a posição dele na estrutura, na hierarquia, qual é o papel do cargo dentro desse contexto, né? Tudo isso a gente viu no módulo anterior. Por quê? Depois que a gente entendeu o posicionamento do cargo na estrutura, aí nós temos condição de montar a descrição de cargo. A descrição de cargo, ela é um registro formal das atividades do cargo. A gente vai registrar, nós vamos colocar no papel, né? Esse é um documento formal da empresa. E eu já digo de cara, se a descrição de cargos for bem feita, ela serve como base para defesa em processos, né? Agora, se ela não for bem feita, ela pode jogar contra a empresa, né? Então é um documento que você acaba perdendo, né? Quem tem sistema da qualidade, é importantíssimo ter uma descrição de cargos muito bem feita, que os auditores da qualidade analisam partes das descrições, né? E interagem com os outros módulos de recursos humanos, né? Principalmente com questões de treinamentos relativos às demandas do cargo. Então, descrição de cargo é um relato, é uma formalização das atividades, das responsabilidades e dos requisitos do cargo, ok? Na descrição de cargos, a gente deve ter uma identificação, né? A gente começa assim, eu vou mostrar o que deve conter uma descrição de cargos, né? É necessário que ela tenha uma identificação, onde você vai colocar o título do cargo, a localização, a área, o setor onde esse cargo está, qual é a subordinação desse cargo, ou seja, a identificação dá uma ideia para quem vai ler a descrição da onde esse cargo está. Depois a gente começa, né, com um campo que a gente chama de objetivo. Em outras empresas, outras consultorias usam outra denominação, mas aqui a nossa metodologia, no nosso curso, a gente vai usar como objetivo do cargo. O objetivo do cargo nada mais é que um resumo
das atividades do cargo, né? É um briefing bem feito das atividades do cargo. 3, 4 linhas, você diz qual é o objetivo do cargo, para que esse cargo existe, né? Porque depois, aí sim, nós vamos detalhar as principais responsabilidades do cargo. Principais responsabilidades do cargo, né? Tem atividades que muitas vezes não faz sentido você colocar, né? Porque são esporádicas, são eventuais, né? Se acontecer, ele vai fazer, né? Então, depois a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas a gente deve relatar, né, de uma forma clara e objetiva, quais são as principais responsabilidades. Nós também sugerimos que você tenha um campo de pré-requisitos, né? Pré-requisitos, no nosso conceito, né, na nossa metodologia, é aqueles que você define como mínimo necessário para a contratação de um profissional para o cargo, né? E aí a gente coloca alguns pré-requisitos básicos para isso, né? Cada empresa tem um padrão de pré-requisitos. No módulo anterior, vocês viram que vocês definiram quais são os padrões que vocês vão usar, né? Então, olha, na minha empresa não vou usar como pré-requisito informático ou idioma. Ok. O que é importante é que você tenha uma definição, né? Esses pré-requisitos são base, é uma informação extremamente importante para a equipe de recrutamento e seleção, pois ele é mandatório, né, no processo de recrutamento e seleção. É muito comum a gente ver como pré-requisitos nas descrições a palavrinha desejável, né? Nós não recomendamos usar desejável. Até mesmo foi uma dica de um auditor, né, de uma grande consultoria. Ele falou, olha, tudo que você deseja você não tem. E eu te dou uma não conformidade porque você não tem o que você deseja. Então, por que você está colocando o que você deseja e não o que você tem, né? É preferível que você coloque o mínimo necessário para exercer a função, ok? Muito cuidado com pré-requisitos, muito cuidado. Eles costumam trazer muito problema, principalmente na hora dos processos de recrutamento e seleção. Algumas empresas utilizam um campo de competências e habilidades, né? Nós utilizamos e a gente sugere as competências técnicas, organizacionais e pessoais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas, ok? Mas, não, na minha empresa não vou entrar com isso e ok. Então, esses seriam basicamente o que a gente entende que deve conter em uma descrição, tá? Na minha empresa a gente entra com o campo de ambiente, riscos, né? Ok, não tem problema nenhum, né? Tudo que você pode ter a mais, mas com cuidado, ok, né? O importante é não ter a menos. Uma descrição, economia na escrita de uma descrição pode te prejudicar também, ok? Então são os itens que nós consideramos, né? A identificação, objetivo, responsabilidades, pré-requisitos e competências são os requisitos que a gente entende como os normais, né? Ou os naturais que a gente encontra, né? Lembra que a gente falou, né, que você pode usar o modelo padrão que você quer. Ok, é prerrogativa da empresa definir isso, né? Se você pegar nos projetos que a gente desenvolveu, nós temos às vezes vários modelos, né? Mas o conteúdo, o modelo pode ser diferente, mas o importante é o conteúdo que você trabalha, né? O que tem de conteúdo a descrição de cargos.
Então, a gente não liga muito para modelo, mas para conteúdo, sim, ok? Então, seguindo as nossas... falando sobre o mapeamento das estruturas de cargos, de novo, né, nós falamos no módulo anterior, mas vamos falar de novo do mapeamento da estrutura de cargos, porque antes de escrever o cargo, você precisa, junto com o gestor, né, o gestor da área, o gestor responsável do cargo, entender a posição desse cargo na estrutura, né? Porque ele pode, o título dele atual pode te enganar, te induzir ao erro. Então você precisa fazer, dentro do que foi definido no padrão do projeto, onde está esse cargo, qual é a posição dele na estrutura, né? Existe algum desvio aqui a ser corrigido na hora que eu estou estruturando o cargo, né? Porque a posição desse cargo pode estar invertida. E isso vai influenciar na minha descrição? Vai influenciar na minha descrição de cargo. Porque uma coisa é eu enxergar um auxiliar aqui, outra coisa é eu enxergar o auxiliar aqui embaixo, ok? Vocês vão ver, a gente vai dar algumas dicas de verbos, de ação, em que vai posicionando o cargo dentro do nível que lhe compete, né? Lembra da pirâmide? Nós vamos voltar a falar dela. Então é importante entender, junto com o gestor, qual é o contexto do cargo, as responsabilidades do cargo. Não saia escrevendo as descrições de cargo do jeito que você está imaginando, né? É importante, a gente sempre recomenda, faz um desenho, pega uma área. Então, peguei a área de recursos humanos. Quais são os cargos? Como é que ela está organizada em processos? Quais são os processos que estão? Quais são os cargos que existem em cada processo, né? Você já tem uma visão, olha esse exemplo aqui, né? Você já tem uma visão clara dos cargos, né? Opa, técnico de segurança está no mesmo nível de engenheiro? Não, né? De jeito nenhum. Técnico de segurança está no nível abaixo, né? Então eu já começo a organizar a hierarquia dos cargos, né? Nós não avaliamos ainda, né? Nós vamos fazer a avaliação, mas eu já bato o olho aqui, eu já vejo se existe coerência no desenho da estrutura, ok? É importantíssimo fazer. E de novo, né? Eu vou estar batendo sempre nessa tecla, junto com o gestor da área. Não faça RH sozinho e leve para aprovar. Você vai voltar umas 10, 20 vezes. Ou o cara vai simplesmente aprovar por aprovar, né? Quando você constrói isso junto com o gestor, a participação é outra, o resultado é outro, né? Até mesmo para você identificar junto com eles as oportunidades. Ele pode te chegar e falar, putz, isso aqui não está certo, Zé. Em algum momento isso aconteceu e ficou, né? Então, no momento que você está implantando cargos e salários, né, é fundamental você identificar onde tem desvio e já propor a correção dos desvios. Se aqui existe uma inversão, né, a gente já propõe, olha, o novo desenho, o auxiliar está embaixo, o assistente está em cima. A descrição do auxiliar é uma, a descrição do assistente é outra, a descrição do analista é outra, ok? Mais um detalhe, né? Vocês percebem que aqui eu, de propósito, coloquei só um analista sênior. Mas dentro do plano de desenvolvimento, né, está faltando o pleno e o júnior. Se eu vou trabalhar com maturidade júnior, pleno e sênior, eu tenho que abrir as caixinhas júnior, pleno e sênior. Aqui eu ainda não estou no desenvolvimento do plano de cargos e salários, eu não vou estar colocando quadro de pessoal. Eu estou montando estrutura de cargos, né? Então, quando eu abro uma caixinha de um cargo dentro da estrutura, não significa que eu estou, né, assumindo que vai ter alguém.
Ter alguém em uma das caixinhas significa que eu tenho um quadro de pessoal aprovado por alguém, ok? Então, é um detalhe muito importante quando eu faço o desenho correto da área, aí eu sei quais são as descrições de cargo que eu tenho que fazer. Se eu tenho a descrição do júnior, pleno e sênior, eu tenho que fazer a descrição do júnior, pleno e sênior. Pode ser que quando eu crio essa maturidade, né, ou na hora que eu estou analisando os cargos, esse cargo aqui que está como auxiliar, de repente pode ser um analista júnior, né? Tudo vai depender de como esse cargo está atuando no processo, quais são as responsabilidades, atribuições do cargo. Eu posso ter um cargo que eu não tenho na maturidade na carreira, mas que eu tenha que criar esse cargo, né? Criar a descrição de cargo, para que você já tenha o plano prevendo o crescimento do profissional dentro daquela carreira, ok? Você vai pegar esse desenho, depois que você conversou com o gestor, mapeou, né? Esse desenho precisa ser aprovado. Essa estrutura precisa ser aprovada pelo diretor, pelo presidente ou para quem manda, né? Porque não adianta você corrigir o desenho e aí você chegou, né? Precisa que alguém aprove o desenho, porque ele vai ser base para você começar a montar as descrições de cargos. Quais são os cargos que eu tenho que montar dentro da área de recursos humanos, né? São todos esses? São todos esses, né? Então, o novo desenho eu vou mostrar, né, depois que eu alinhei com o gestor, para quem manda, quem aprova, né? E esse desenho precisa ser aprovado. Perceba por que eu disse que não adianta fazer a descrição ainda, né? Eu tenho que mapear a estrutura, fazer os desenhos dos cargos, para depois levar esse desenho para aprovação. Uma vez aprovado, aí sim, né, eu vou criar as respectivas descrições de cargo. Nessa área eu vou ter auxiliar de departamento pessoal, assistente, analista de departamento pessoal júnior, pleno e sênior. E vou ter um coordenador, né? Nessa área eu vou ter um auxiliar, um assistente, um analista júnior, pleno e sênior e um coordenador. Percebam, né? Por exemplo, não existiu o auxiliar de enfermagem, não existiu o auxiliar de segurança, porque na hora que eu fui mapear a estrutura, existe uma pessoa fazendo essa atividade, né? Que era um técnico de segurança. Era um senhor que estava para aposentar, né? Que tinha formação de técnico de segurança, ganhava a mesma coisa que os técnicos de segurança, porém, ele não fazia outra coisa do que serviços burocráticos dentro da área de segurança. Então, na hora que eu conversei com o gestor, que nós conversamos, nós chegamos à conclusão que precisava ter um novo cargo. Por quê? Aquele senhor ia aposentar. E a hora que ele fosse contratar, ele não ia contratar um novo técnico de segurança, né? Percebe a análise que a gente tem que fazer dos dois desenhos, né? Olha o desenho anterior. Eu não tinha determinados cargos aqui embaixo para começar a carreira, né? A estrutura estava mais enxuta, mas ela estava com buracos. E aí a gente veio, desenhou uma nova estrutura, né? E apresentou essa estrutura para o diretor. O diretor, primeira coisa que o diretor perguntou, mas vocês vão ter gente em todos esses cargos? Eu falei, não, senhor diretor.
Isso depois de aprovado, esses cargos aprovados, validados, a estrutura, a tabela de cargos pronta, né? Nós vamos ter um segundo momento onde nós vamos ter que definir o quadro de pessoal. Quantas pessoas eu vou ter em cada posição? Nesse momento de implantação do plano de cargos e salários, eu não estou vendo, nós não temos condições de ver quadros de pessoal, mas nós temos que ver as carreiras, né? Porque eu não posso ter buracos dentro da carreira, principalmente para propiciar o crescimento dentro da empresa, né? E o diretor, claro, olhando o desenho, ele vai fazendo questionamentos, né? Por que que nessa área não vai ter um auxiliar? Olha, senhor, porque aqui não precisa, aqui nós não temos, é uma área muito enxuta, né? Nós vamos ter um assistente, um analista e um advogado, né? Então, estou dando um exemplo para vocês, né? A reorganização, depois de mapeado a estrutura e ajustado essa estrutura, a gente leva para aprovação. Aprovou, ok? Aí sim a gente vai fazer as descrições de cargo. Aí nós vamos fazer todas essas descrições de cargos, porque eu já sei o posicionamento dos cargos aqui. É diferente de eu fazer as descrições de cargos olhando para isso aqui, né? O modelo anterior. Então, eu não estou corrigindo já os desvios. O plano de cargos e salários não tem que propiciar, viabilizar os crescimentos dos profissionais que entram na empresa. Então, eu tenho que fazer os desenhos de maturidade, de acesso. Então, o cara entra como auxiliar, depois ele passa assistente, depois ele passa analista, né? Nessa área aqui, não faz sentido ter mais um cargo de líder ou não, né? Porque uma empresa é uma área muito enxuta. Então, o analista sênior, ele pode depois virar um coordenador. Então, percebe que a gente já tem resposta mais objetiva e estrutura essa área. Isso eu devo fazer com todas as áreas da empresa. Desenhar, né? Tem áreas que são mais enxutas, tem áreas... E com certeza, a hora que você vai fazer isso, você vai perceber, né, aonde estão os desvios nas estruturas, ok? Então, são dois exemplos importantes e válidos para a gente seguir. Porque a partir disso, a gente precisa levantar as informações e descrever os cargos, né? Como é que a gente levanta as informações, né? Então vamos lá, né? A gente está falando em quais são os métodos para levantamento das informações, né? Eu vou apresentar alguns métodos para vocês, né? E evidentemente que você vai descobrir a melhor forma que você vai obter as informações. Eu hoje consigo, depois de tantas descrições que eu fiz, as primeiras descrições, eu confesso que ficaram horríveis. A primeira foi horrível. Fazer a primeira descrição é pior que um parto, né? Não sei como é que é ter um parto, né? Mas eu faço ideia. Fica horrível a descrição. A segunda melhora um pouquinho. Na terceira melhora mais um pouquinho. Então, a forma de escrever, a escrita, né? O jeito de escrever, você vai ter o seu jeito de escrever, né? Se você pegar 3 consultores de uma mesma consultoria, né, que seguem o mesmo padrão, a escrita dos consultores são diferentes, né? Uma frase pode ser escrita de 3 formas, 4 formas diferentes, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, por quê? Cada um de nós vai adquirindo um jeito de escrever. Eu escrevo de um jeito, meus colegas escrevem de outro, mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, o que é importante? Você
aprender como você vai fazer isso, né? O levantamento de informações, a gente tem assim, a gente pode observar a atividade, né? Na produção, nas áreas de operacionais, é mais fácil você observar, né? Você pode, nas áreas administrativas, dar um questionário e o pessoal responder, né? Você pode entrevistar, tanto numa área quanto na outra. Ou, como a gente chama de método combinado, né? Combinado é você usar as 3 alternativas, né? Ou mais de um método. Seja qual for o método que você vai usar, muito cuidado, porque às vezes o funcionário, se você vai observar, pode ser que você não consiga observar todas as atividades do cargo, né? Porque naquele dia, naquele momento do processo, naquela atividade, ele não está executando uma atividade importante. Aí, de novo, você precisa conversar com o gestor, né? Toda vez que eu fui dentro de um processo de produção, ou de manutenção, ou enfim, eu vou junto com alguém que conheça a atividade. Eu observo e pergunto para essa pessoa, né? E vou fazendo as minhas anotações. Questionário ele é muito interessante, que ele tem algumas características, né? Tem funcionário que gosta de escrever, escreve um romance, né? Você dá dois formulários, o cara escreve 2 e mais 2, né? E tem funcionário que não escreve, ele coloca sim, não e por quê, só, né? Não te dá tantas informações. E isso acontece também com a entrevista, né? E aí você tem que ter um pouco de habilidade para fazer entrevista, né? Depois eu vou falar um pouco mais da entrevista, porque tem funcionário que fica com medo, principalmente quando a gente está fazendo plano de cargo e salário, porque é impressionante como tem gente que fica assustada, porque acha o que o pessoal está querendo, o que o pessoal está, né? Principalmente se lá atrás não foi feita uma comunicação adequada do plano de cargos e salário, o funcionário pode ficar com medo de responder, né? Por outro lado, tem aquele que responde demais, fala demais. Se você não tiver habilidade de conduzir uma entrevista, né, aí você está lascado, né? E a combinação desses 3 fatores, né, é legal também. Eu costumo fazer isso, né? Escolha um método e pratique, né? Escolha um método e pratique. Comece a praticar dentro da tua área que está mais próxima de você, com as pessoas do seu convívio. Mesmo assim, você vai ter dificuldades, ok? Não é para te desanimar, mas esse aprendizado de escrita não tem outro jeito. A gente tem que pegar e fazer. De novo, vocês estão vendo que estou sempre falando que a participação do gestor é importantíssima. Porque descrição de cargo é um instrumento que fica no RH, mas é da área, né? Eu digo sempre assim, que o gestor da área é responsável pela manutenção ou por manter a descrição de cargos atualizada. Não, mas como? O cara não vai fazer isso. Ah, tá. E o RH vai fazer, né? Quando que o que é muito comum acontecer? O gestor muda as atividades lá na área e não avisa o RH. Aí vem o sistema da qualidade com as auditorias, né? Você toma uma não conformidade porque sua descrição de cargos não está atualizada adequadamente, porque o gestor não te avisou as mudanças que ele fez na área, né? Então, percebem? É o gestor que é responsável pelo pedaço dele. Ele organiza e distribui as atividades. Organiza e distribui as atividades. E ele pode mudar isso sem consultar o RH, né? E ele faz isso, né? Então, se ele não tem a responsabilidade
de manter esse documento atualizado, o RH fica berlinda, né? Então, a estrutura de cargos da área é responsabilidade do gestor. E ele tem que sinalizar para o RH a necessidade das mudanças, das alterações. Ok? De novo, olha, responsabilidade do gestor manter atualizadas as descrições de cargo, né? Então, vou dar algumas dicas para você que vai fazer entrevista, né? É um processo muito legal, mas ao mesmo tempo você tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, quando você chegar para entrevistar o funcionário, né, esse funcionário precisa saber o que você está fazendo ali. Por quê? Toda vez que chega alguém do RH, é engraçado isso, né? Mas os funcionários ficam cismados, né? Principalmente dependendo como está a empresa, a situação da empresa, né? Dependendo de alguns históricos, né? A gente já passou por isso, né? O histórico da área, né? Do gestor, né? É importante você fazer o famoso quebra-gelo, né? O famoso quebra-gelo. Por quê? O quebra-gelo, porque aí você vai, quebra o gelo, fala com o cara de qualquer coisa, fala, pô, seu time perdeu, que time que você torce? Enfim, você sabe como fazer o quebra-gelo, né? E aí você entra falando qual é o objetivo, né? Porque que eu coloco aqui a habilidade aprendida por meio da prática. A primeira entrevista é terrível, né? Nos cursos presenciais, a gente faz, os colegas, né, que estão participando do curso, a gente forma duplas e um entrevista o outro. É muito legal, né? A gente grava e depois mostra para eles, né, essa dificuldade, ou para quem tem já mais prática, né? De obter informações. Até assim, o que eu vou ter de informações? O que eu vou perguntar? Né? Falei para vocês que quando eu vou fazer isso, eu já tenho um briefingzinho do que eu quero saber. Né? Tem algumas perguntas básicas que eu faço. Né? Você tem que trabalhar essa questão da simpatia, né? Da sociabilidade, porque aquilo que eu falei do quebra-gelo, às vezes, vou ter que falar com aquele funcionário que eu não gosto, não me simpatizo com ele, né? Se você for adotar esse sistema, você vai ter que conversar, porque se você não conversar com ele, né, e às vezes é justamente o cara, né? O cara chato, o cara briguento, né? Então, você vai precisar trabalhar isso daí. Você vai precisar adaptar o seu vocabulário, né? O vocabulário, para quem faz esse trabalho no ambiente de fábrica, no operacional, é diferente do vocabulário com um gerente, né? Com o diretor. É diferente, vocês sabem disso. Então, eu preciso saber qual é o vocabulário que eu vou usar com a pessoa que eu estou entrevistando, né? E fazer uma adaptação. Você pergunta, você tem que ouvir qual é a resposta, né? Não adianta você ficar interferindo no que o cara está falando, mesmo porque você não vai conseguir. Você está entrevistando, você tem que ter tempo, né, para anotar e ouvir o que o cara está te falando, prestar atenção no que ele está te falando, né? Senão você não vai levantar as informações que você precisa. Então, não adianta ficar interrompendo o cara porque você não ouviu o que ele falou. E aí o cara pode voltar lá atrás e falar, pô, você tá me tirando, né? E aí quebra o ciclo e você não consegue fazer entrevista. Eu falei, né? Você precisa deixar ele sentir a vontade, porque a hora que ele sabe o que você está fazendo ali, né?
ele pode travar. Mesmo você falando, o cara pode travar, né? E você colocar, como ficar interrompendo, não ouvir, né? Não deixar o cara falar livremente, né? Você pode estar constrangindo. Mas, por outro lado, você tem que limitar, né? Controlar o tempo que ele está falando. Senão, às vezes, você pega um cara que a gente fala boca mole, né? Que é aquele que fala, né? Porque ele quer engrandecer o cargo dele, ele quer aumentar o cargo dele, né? E tem aquele que, não sei como te falar, né? Então você precisa, assim, trabalhar tudo isso com o funcionário, né? Não adianta você colocar quais são as suas opiniões. Você não conhece do cargo, né? Você falar o que você sente, eu imagino que você trabalha assim. Não, né? Você colocar as suas opiniões, os seus sentimentos sobre aquela atividade, você não precisa nem entrevistar o cara. Você já pega e faz, boa, né? Então não adianta você ir querendo. Lembra, eu vou interromper você porque eu acho que eu acho, né? Eu sempre falo assim: quem acha não tem certeza, então fica quieto, né? De novo, a linguagem a ser falada, né? Isso é muito importante. Se você começar a usar termos muito difíceis, né, ou complicados, você não vai ter informação. Mesma coisa assim, né? Eu direciono a resposta que eu quero que o cara me dê. Gente, isso aqui não é um interrogatório, né, policial, em que eu quero que o cara dê as respostas que eu quero para ferrar. Né? Então, vocês entendem, né? Fazer uma pergunta que eu já sei qual é a resposta. Não é assim. Entrevista para descrição de cargos não é assim. Então, foram algumas dicas que eu dei para vocês, né? Que pegam no momento que a gente está fazendo o levantamento das informações do cargo. Porque depois eu vou sentar na minha mesinha para descrever, né? E aí, se eu não levantei as informações, não observei os pontos principais, eu vou ter dificuldade para escrever. Eu consegui entender o conteúdo do cargo, né? O que é cada responsabilidade, para que servem essas responsabilidades. Essas duas perguntas são fundamentais, né? Então, essas vocês podem levar. Eu entendi a lógica ou uma ordem de trabalho, né, uma cronologia de trabalho do funcionário. Né? Das áreas operacionais, isso é muito mais prático, muito mais fácil, né, que nas áreas administrativas e técnicas. Depois eu vou mostrar até um exemplo para vocês, né, de um cargo cuja ordem cronológica, né, ela ficou muito bem estruturada, ficou numa lógica, né, da atuação dele. Então, na medida do possível, procure ter essa ordem, até para você entender, né? Quando eu falo ordem cronológica, lógica, né? Eu chego para trabalhar, o que eu faço? Qual a primeira atividade? Né? E qual é a sequência? E aonde termina? Né? Então, aí se você consegue isso, você consegue montar uma descrição muito, te facilita na hora de sentar e escrever. Eu consegui levantar essas informações? Se eu não conseguir, eu tenho que voltar lá, conversar com a pessoa, com o gestor, né? Periodicidade das tarefas, porque até para você ver se vale a pena ou não ser colocada na descrição de cargo. Nós estamos falando das principais responsabilidades. Se o cargo tem, e aqui nós não vamos falar de quantidade, nós estamos falando das principais. Se o cargo tem várias atividades eventuais, qual é a importância dessa atividade se ela é eventual? Né? Eventualmente eu troco o parafuso da porca para não ter desgaste.
Tá, eventualmente ele faz isso, né? Até mesmo porque nós temos que identificar se é relevante para o cargo, como responsabilidade a ser formalizada ou não, né? Nós vamos evitar de colocar dentro do texto da descrição se ele faz diariamente, eventualmente, né? Nós precisamos, na hora que a gente levantou as informações, ele usa algum tipo de formulário, de relatório, de gráfico, né? É importante você saber isso, porque para você saber a dimensão da responsabilidade. Isso vai ser fundamental, não necessariamente para você colocar na descrição de cargo, mas vai ser fundamental principalmente no momento de avaliar os cargos, ok? No processo de avaliação de cargos, todas as informações que você conseguiu levantar junto com o gestor, né, são muito importantes, ok? Layout, equipamento, ferramenta, né? Em alguns casos é comum a gente colocar qual é o equipamento, qual é a ferramenta, né? Se o layout tem a ver, né? Então, por exemplo, de layout, né? Teve uma empresa em que tinha um operador multifuncional que ele trabalhava no layout em que ele começava a produzir numa máquina, fazia todo o layout para terminar na outra máquina. Então, era importante entender essa multifuncionalidade e os equipamentos que ele trabalhava. Não é tão importante eu saber marca de equipamento, tá? Porque isso também eu vou depois mostrar, né? Não é necessário você colocar marca de equipamentos na descrição de cargos. O nome do equipamento até pode, né? Mas marca, por quê? Mudou a marca do equipamento, você já tem que mudar a descrição se você colocar a marca, né? E a gente não deve colocar siglas, marcas, siglas, por exemplo. Sigla é irrelevante, né? Porque uma sigla pode ter uma representatividade para mim. Numa área significa uma coisa, na outra significa outra. Aquela sigla é diferente de uma área para outra. Acontece, nós já pegamos, tá? Então, muito cuidado com esses detalhes. Você conseguiu coletar os requisitos do cargo na hora que você foi lá, fez a entrevista ou falou com o gestor? O que é necessário, o que é pré-requisito de escolaridade, experiência, complexidade? Se você não coletou, você tem que... Não coloque o que você acha, você tem que pegar com o gestor, lembra disso? Né? Tudo que você puder anotar, né? Eu sempre levo uma prancheta em branco, né? Uma colinha e vou anotando. Os meus rabiscos eu me entendo, né? O pessoal fala, nossa, mas eu escrevo pouco, mas o que eu escrevo eu consigo. Eu escrevo, faço desenhos, faço algumas anotações que ao longo do tempo eu aprendi e isso me ajuda na hora de fazer a descrição. Você precisa entender o que você colocou, o que você anotou, os detalhes que você anotou, né? Porque depois, na hora de sentar na sua mesa para fazer, você vai ter que entender aquilo que você anotou, né? Você está recebendo muita informação, você precisa registrar essas informações, porque senão depois você não lembra. E aí, né, os pontos importantes para descrever o cargo. Então, nós mapeamos a estrutura, olha passo a passo, nós mapeamos a estrutura com o gestor, né? Fechamos a estrutura com o diretor, aí a gente levantou
as informações dos cargos, né? Nós vamos começar a preparar a descrição. Aí é um trabalho de análise que você vai fazer, porque você vai escrever a descrição, né? Então, a tua escrita tem que ser clara, objetiva, concisa, né? Não adianta escrever um romance. Uma descrição de cargos hoje, em 2 linhas, cada frase, umas 2 linhas você escreve, né? Termos de formulário, a gente colocando tudo na descrição, dá no máximo 2 folhas, né? Esse é o objetivo. Não adianta você querer colocar numa descrição de cargos. Existe nas áreas, né, instrução de trabalho, né, as ITs. A IT é que vai detalhar naquele posto de trabalho. A descrição de cargo não é uma IT, ok? Ela é um documento formal que tem todos os requisitos do cargo de uma forma clara e objetiva, tá? Então você precisa escrevê-lo assim. O conteúdo tem que ter muito claro, né? Não adianta você, às vezes a gente vê assim que são colocados detalhes e quanto mais você vai colocando detalhes, você não consegue explicar aquilo, né? A pessoa que escreveu se perde na hora que está escrevendo o conteúdo e começa a colocar detalhe, detalhe, detalhe e não finaliza o raciocínio, né? A boa descrição, quem lê já entende de cara, né? Não tem dificuldade para entender a descrição, porque o texto foi bem escrito, né? Porque eu estava falando, né? Às vezes você começa a colocar detalhes e aí você perde o contexto, né? Então a boa descrição ela é limpa, né? Quem lê, poxa, entendi o que é esse cargo, né? Termos técnicos também, eu falei lá atrás de siglas, né? Nome de máquinas, termos técnicos também, né? Muito cuidado, porque algum termo técnico ele pode te levar a uma não conformidade, né? Se na prática não existir. Quando possível, né, evita colocar termos técnicos, né? Esses termos podem mudar? Se podem mudar, evita colocar, né? Faça uma descrição. Hoje, principalmente no Brasil, a gente é muito levado a americanizar palavras, né? E nem sempre a tradução das palavras são iguais. Mas tem gente que acha bonito, né? E vou colocar na minha descrição uma palavra em inglês, de um termo técnico, né? Aí eu não consigo, aí entra naquela lá dos detalhes, né? Eu não consigo explicar aquela palavra, né? Ou aquela palavra não tem muita consonância com nada e evitem, né? Quando possível, evitem termos técnicos, né? Nós recomendamos que as responsabilidades sejam colocadas, que o verbo seja colocado na ação, né? Fazer, executar, realizar, né? Dá uma entonação muito mais clara. Nós já usamos outros tempos de verbos, né? Mas essa, ao longo do tempo, foi se consolidando para nós, né? Essa foi se consolidando e mostrando uma firmeza maior no texto, na redação, né? E no conteúdo que a gente queria para cada cargo. Então, a nossa sugestão, coloque os verbos na ação, né? Pois eu vou dar um exemplo para vocês. As responsabilidades, também, de novo, né? Procura colocar por ordem de importância, né? As mais importantes, né? A hora que você chegou lá no final e viu, isso aqui não tão é importante, então nem precisa pôr na descrição. Principais responsabilidades,
né? Se você vai chegando, e às vezes o pessoal acha que escrever muito é legal, né? Não. Tem cargo que vão ter 2 responsabilidades, 3 responsabilidades, acabou. Nada mais do que isso, né? Tem cargos que são 3, 2 responsabilidades. Não adianta você ficar enchendo linguiça, escrevendo, inventando atividades, responsabilidades, né? Porque não são irrelevantes, não tem importância nenhuma para o cargo. Deve-se colocar aquilo que realmente é importante, né? Chegou à conclusão que aquilo não é importante, nem põe na descrição, ok? Mais um detalhe, né? Os requisitos necessários são do cargo e não do ocupante, né? O ocupante pode ter MBA, mas o cargo não requer MBA, né? Principalmente hoje que as pessoas estão tendo uma facilidade maior, uma possibilidade maior de estudar, né? Você está tendo um maior número de pessoas com uma formação melhor. Mas nós temos que lembrar que nós estamos escrevendo o cargo e não o ocupante, tá? Tem ocupante que quer que coloque o título do cargo de acordo com a sua formação. Também não façam isso. Formação não é cargo, depende da atuação no processo, né? Eu falei isso no módulo anterior. Então, o que é importante? Qual é o requisito mínimo necessário para ocupar aquele cargo? Ponto, né? Se o ocupante tem mais, é uma outra análise, né, que a gente faz com análise de desempenho, de desenvolvimento, mas não é aqui nesse momento. Nós não estamos olhando as pessoas, nós estamos olhando os cargos. Nós precisamos entender o cargo impessoal. Depois alguém vai ocupar esse cargo. Então eu preciso definir muito bem o que eu quero desse cargo, qual é o perfil desse cargo, para depois, a hora que eu for buscar os ocupantes do cargo, eu saiba realmente o que eu quero, né? A gente vê que isso está acontecendo de uma forma inversa, né? Mas é importante a gente definir, descrever corretamente as responsabilidades. Então, eu falei da importância do cargo, a posição do cargo na estrutura, porque aí eu vou ver os níveis de autoridade, autonomia, né? Quer ver uma coisa legal que a gente vem trabalhando há algum tempo, né? Volta a nossa pirâmide de novo. Quando a gente, isso aqui é fruto de muitos trabalhos que a gente vem fazendo, que a gente vai compilando, né? Então, de uma forma didática, né? Apresentando para vocês alguns pré-requisitos, né? Alguns verbos de ação que a gente e algumas competências para o grupo de cargos que a gente vai estar colocando para você. Então, quando eu olho cargos em fase de profissionalização, né, que é a base da nossa pirâmide, o que eu posso esperar em termos de experiência, maturidade? Pouca, né? Não dá para exigir muita experiência nesse nível, porque senão o profissional já não está mais nessa fase. Quem passou desse nível, com certeza já deve estar num outro nível, né? Lembrando que eu estou falando em tempos médios, mínimos necessários, né? Mínimos necessários. Temos de formação acadêmica, né? Ensino médio, ensino fundamental. Eu posso contratar alguém aqui com ensino superior? Posso, né? Mas o mínimo necessário na minha base, para quem está ainda se profissionalizando, é ensino médio, ensino fundamental. Olha alguns verbos de ação que a gente coloca aqui: ajudar, auxiliar, fazer, executar, né?
no próximo nível de profissionais, aqui eu já sou um profissional, já tenho uma profissão, né? Bem diferente do nível anterior. Aí sim, eu posso começar a entrar para os profissionais com maturidade. Júnior, pleno e sênior, 1, 2, 3, ABC, né? Depende de como você vai estruturar isso, a maturidade dentro da organização. E aí já percebe que a gente já vai tendo um crescimento. Olha, para mim me tornar um profissional júnior, eu tenho que ter pelo menos 1 ano de experiência, né? No mínimo 1 ano de experiência. Ok, então são todas as dicas que a gente vai começando a construir. Formação acadêmica nesse nível, né? Eu tenho profissional com ensino superior, eu tenho profissional com ensino médio técnico, eu tenho profissional com ensino médio profissionalizante, eu tenho profissional com ensino fundamental profissionalizante. Tenho, né? Aqui ainda nós não estamos falando da importância do cargo do profissional, ok? Nós estamos falando que esses profissionais podem ter, no mínimo, dentro de cada profissão, um requisito como esse, né? Os verbos de ação que a gente coloca: suportar, calcular, elaborar, analisar, desenvolver. Gente, são só alguns verbos. Tem muito mais, depende até da profissão, tá? Mas a gente está colocando assim, didaticamente, para vocês as diferenças desses níveis, ok? No nível de gestores, né? A gente fala que para ser gestor tem que ter no mínimo 6 anos na carreira, né? Ele já foi profissional, ele já passou a fase de profissionalização, né? Formação acadêmica, ensino superior, mais pós-graduação, especialização. Opa! Pode chegar na minha empresa e falar, na minha empresa só nível superior é suficiente. Ok. Então esse padrão é você que define junto com a sua empresa. As dicas de verbo de ação, né? Implementar, garantir, assegurar, comandar, responder, planejar, né? Olha o peso da ação, do verbo, né? A gente pode pegar depois, fazer exemplos com a mesma frase muda o verbo, você vê a diferença de autonomia e autoridade, né? Você muda o verbo, você muda a autonomia e autoridade. Mudando a autonomia e autoridade, você muda a posição do cargo dentro da estrutura, né? Nossos executivos, né? Acima de 10 anos. Executivo com menos de 10 anos é muito difícil. Claro que existem, né? São casos, caso a caso, né? E aí, nós estamos colocando ensino superior, pós-graduação, MBA. Olha os verbos de ação: conduzir, dirigir, definir, né? Opa! Forte, né? Muito forte. Em termos de competências técnicas e comportamentais, nós falamos assim: elas são inerentes ao perfil do processo. As competências da área de vendas são diferentes das competências das áreas, competência técnica e comportamental das áreas de vendas são diferentes das competências técnicas e comportamentais das áreas financeiras, ok? Vai ter consultoria que vai falar, não, você tá louco, né? Não é bem assim. Gente, isso nós estamos colocando conforme a nossa metodologia e nós aprendemos e nós aplicamos, né? Com certeza você pode encontrar outros conceitos e outras definições. A nossa é essa. Da mesma forma que a nossa definição de competência organizacional, ela está relacionada diretamente à missão, visão e valores da empresa. São comum a todas as áreas, são comum a
todos os cargos da empresa, né? Percebe a dimensão? Eu estou falando da organização. Quando eu falo foco no atendimento ao cliente, se a diretoria definiu isso, está na missão, visão e valores, todos os cargos têm que estar alinhados no foco atendimento ao cliente. Todos têm que trabalhar nesse sentido. É uma exigência, né? É uma competência que todos precisam trabalhar. Ok? Então, esses pontos são importantes você mapear antes de descrever o cargo. Por quê? A hora que você descrever o cargo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Isso não tenho dúvida, tá? Vamos lá para algumas dicas para você começar a descrição de cargos, né? Para você fazer a descrição de cargos. Primeira coisa, descrever responsabilidades e requisitos do cargo e não do ocupante. De novo, né? Puta, redundante, né? Mas, gente, a gente é redundante, mas isso acontece. A hora que você lê a descrição, você está lendo a descrição do cara e não do cargo, né? E aí você tem que refazer. Então, descreva as responsabilidades e requisitos do cargo, ok? Cada responsabilidade você vai responder a pergunta o que faz e por que faz. Há tempos atrás a gente tinha mais uma pergunta que era o como faz, era famoso o que, como e por quê, né? Nós não fazemos mais o como, porque a gente entendeu ao longo do tempo que a maneira de se fazer, o como se faz a responsabilidade, ela muda rapidinho, né? Principalmente com essa evolução tecnológica, né? Ela muda rapidinho. E ela passa a ser irrelevante o como eu faço. Agora, o que eu faço e por que eu faço, isso é relevante. Isso é importante, né? Eu tenho que justificar aquilo que eu estou fazendo. Algumas auditorias de cargos que a gente já fez, né? Você pega a responsabilidade e não tem uma resposta. Por que você faz isso? Ah, sei lá, eu aprendi assim, eu sempre fiz assim. E você fica claro para você que aquela responsabilidade não tem necessidade, né? Muitas vezes é duplicidade de tarefas, né? Você pega numa área uma atividade, você pega na área ou na outra área atividade, as duas estão fazendo, mas não precisa fazer, porque uma terceira já faz, né? Então, o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade? E por que eu faço? Nas entrevistas lá atrás, né, que a gente conversou, pergunte o que você faz. Por que você faz isso? Né? Toda vez que o funcionário não conseguir te responder por que é feita aquela atividade, anote, né? Porque aquilo lá chama a atenção. Eu não sei por que eu faço. Ah, eu aprendi assim, eu faço assim, né? Então, mas para nossa descrição de cargos, nós vamos usar o que e por que é feita aquela responsabilidade. Eu vou dar um exemplo, o cargo arquivista. Uma das atividades, o que você faz? Arquivar contratos. Por que você arquiva contratos? Para manter o arquivo organizado. Nossa, que coisa mais simples, mais... Gente, mas é isso. O texto final é arquivar contratos para manter o arquivo organizado. É importante? É importante. Ele arquiva contratos, né? Ou poderia colocar arquivo documentos. Aí você já está olhando e falando, eu escreveria diferente. Maravilha, maravilha, é isso que eu gostaria que você pegasse, né? Essa frase você escreveria diferente. Legal, ok, perfeito. É isso que é importante você pegar desse curso, né?
Eu estou te provocando para você refletir naquilo que você quer, né? Então, se você escreveria essa frase diferente, maravilha. Escreva, pega até um papel do lado e escreva, né? O que é importante a gente entender que eu tenho a responsabilidade, né, arquivar contratos e a finalidade dessa responsabilidade. Ok? O texto você pode escrevê-lo da melhor forma que você entender. Ok? Então vamos para o nosso exemplo de descrição de cargo. Vamos lá para o nosso exemplo de hoje, né? De novo, a descrição de cargos. Nós tivemos qual é o formulário que você estabeleceu para a sua empresa, né? No nosso aqui nós vamos ter a identificação, né? O título de cargo dessa descrição é operador de máquinas de produção. CBO, ele sempre é um problema. Eu até tenho no meu YouTube, né, um vídeo só sobre CBO, mas ele é um problema, porque assim, é uma ideia boa, né, que tiveram, mas que na prática não funciona muito bem. Por quê? As dimensões desse país não nos permite a fazer uma classificação de todos os cargos que existam no Brasil, né? E aí é uma grande dificuldade de todo profissional de RH de muitas vezes encontrar o melhor, o CBO correto, né? Eu vou mostrar para vocês. Operador de máquina de produção, vai lá no CBO e procura ver se você encontra esse título, operador de máquina de produção, né? Dificilmente você vai encontrar exatamente como você tem na sua empresa, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que analisar dentro dos CBOs quais são os CBOs que melhor se adaptam à minha descrição. Gente, uma parte. Não peguem descrição de cargo do CBO e coloquem como sendo a sua descrição, pelo amor de Deus. Esse é um erro muito comum, né? A descrição do CBO é para você olhar, analisar e ver a similaridade com a sua descrição. Você tem que construir a sua descrição de cargo. Ok? Tá errado você usar a descrição de cargos do CBO, né? Mas muita gente faz isso, até tentando comodidade. Você só vai sofrer auditoria da qualidade, você vai perceber, o auditor vai sinalizar isso para você, né? Ou alguém vai te sinalizar, ok? Então, afirmo, não usem a descrição de cargo do CBO que está lá no CBO como descrição do seu cargo, né? Como eu disse, o Brasil tem dimensões muito grandes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer empresas no Brasil como um todo, de norte a sul, pequena, média, grande empresa, né? E dificilmente você consegue classificar todos os cargos de todas as empresas, né, de uma forma correta. A gente esperava que com o E-Social esse assunto viesse à tona e que fosse debatido e que fosse mudado isso, né? Mas eu não acredito que vai acontecer, mas enfim, em algum momento vão ter que mexer com isso, porque assim é uma dificuldade muito grande, né? Você classificar corretamente. Mas depois eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer neste caso. Então vamos lá, nós estamos identificando o cargo, o título do cargo, o CBO deles nós vamos colocar, em que setor que esse cargo atua, né? Que departamento, em que gerência, em que diretoria e qual a subordinação. Dica, nunca coloquem o nome do chefe, né? Porque se esse profissional sai da sua empresa, você vai ter que refazer a descrição colocando
o nome do novo gestor, ok? Mas na minha empresa não tem gerente, não tem diretoria. Ok, não use isso daqui. No teu formulário, provavelmente isso aqui não faz sentido ter. Então, tire diretoria, né? Então, esse é o campo de identificação do cargo. E aí nós vamos para o objetivo do cargo, né? Ou sumária, como queiram. Falei que é um briefing, né? É um relato em poucas linhas para que esse cargo existe. Então vamos lá. Operar máquinas, equipamentos ou dispositivos na linha de produção, utilizados para a produção de peças, conjuntos ou subconjuntos dos produtos da empresa, de acordo com os parâmetros de operação e de segurança, visando cumprir com as metas estabelecidas. Ok? Claro, objetivo, né? Sem detalhes técnicos, né? Eu faria diferente. Ótimo. Se você estiver pensando assim, pô, eu faria um texto diferente. Ok, né? Você vai colocar o texto, mas qual é a ideia do objetivo? Você escrever, né? Qual é a missão desse cargo, né? Qual é o objetivo desse cargo? De uma forma clara e bem transparente, ok? E aí nós voltamos lá para o nosso CBO. Né? Puta, eu preciso colocar qual é o CBO. Aqui eu coloquei, eu tenho planilhado, eu tenho um arquivo de Excel, onde eu tenho todos os CBOs, né? Onde eu tenho todos os CBOs e a sua devida numeração. Aí é operador de máquina de produção. Puta, não tem. Tem o operador de máquina de produção na usinagem de madeira. A minha não é usinagem de madeira. Né? Puta, opa, eu achei aqui. Operador de máquina de fabricação de produtos de higiene. Agora sim, esse daqui é mais próximo daquilo que eu tenho na minha empresa. Então, gente, eu vou escolher esse daqui para colocar como CBO. Percebam que eu não tenho o CBO de operador de máquina de produção. Eu tenho um monte de coisa aqui. Eu precisei ir, né? Abri esse CBO, aí eu fui ler a descrição desse CBO para ver se estava parecida com a minha. De novo, nunca vai estar igual. Está parecido com o meu? Tá. Então eu vou usar esse CBO, ok? Porque se eu for só pelo título, não tem operador de máquina de produção. Eu pesquisei e não tem. Tem operador máquina produção, né? Porque pode ser que não tenha o D, né? Você precisa pesquisar. Pesquisa, né? Os operadores que tem. Gente, eu sei que todo mundo está na correria e muitas vezes quer a forma mais fácil, né? A mais fácil não é a correta. Você comete erros, ok? Então, são 5 minutos. Pega, se você tem... tô muito... Investe um tempo, faz que nem nós fizemos, né? Se você quiser, me peça, eu mando para você esse Excel. Coloque todos os CBOs. E aí você vai, achou algo parecido, entra, vê qual é a descrição. Tá similar? Tá? É esse CBO que eu vou colocar. Ok? É a melhor forma que você tem de fazer para usar o CBO. E aí nós vamos para as nossas principais responsabilidades. Vamos ver se ficou legal, né? Sentei com o gestor, fui na área, entrevistei o funcionário, né? Vamos ver como é que vai sair essa descrição de cargos de operador de máquina de produção. Receber e analisar a ordem de produção ou de fabricação para identificar os recursos necessários para a realização do serviço, ok? Então ele chegou no setor do trabalho, ele está indo ver o que ele vai ter que fazer no dia, ok?
Requisitar ao responsável do setor os recursos necessários para a realização de suas tarefas. Ok? Ele sabe o que ele vai ter que produzir, ele vai precisar do material, ele sabe qual é o material que ele precisa. Ok? Ah, Zé, mas na minha empresa isso já é mais automático. Perfeito, perfeito. Por isso que eu falo para você assim, não adianta copiar uma descrição de cargo de uma empresa, de um operador de máquina de produção do teu colega e jogar para a sua, porque tem diferenças, né? Num processo de abastecimento, né, dos recursos é automático, em outra não, é o operador que puxa, né? Então, essas diferenças de responsabilidades, na tua empresa não tem essa responsabilidade, mas na minha tem, né? Por isso que é importante você construir a sua descrição de cargos. Copiar e colar de outro, tá errado, né? Tá errado. E percebem aqui, ó, detalhe, eu não estou colocando o cargo nem o nome, o responsável do setor. Detalhezinho legal, ok? Regular e ajustar os parâmetros de operação da máquina, equipamento ou dispositivo a ser utilizado, conforme tipo de peça, material a ser processado. Ok? Né? Então, ele viu que ele vai ter que produzir, foi o chefe, pediu os recursos, e aí começou a preparar a máquina, os dispositivos que ele vai trabalhar. Abastecer máquina, equipamento ou dispositivo com matéria-prima ou insumos, né? Opa, então ele vai abastecer com matéria-prima ou insumo para processamento conforme especificações estabelecidas, ok? Isso daqui, ó, conforme especificações estabelecidas. Por quê? Nessa empresa o cara tem uma instrução de trabalho, né? Ele tem um procedimento de operação, de abastecimento. Então, eu não preciso reescrever na descrição de novo o que já está escrito. E essa frase me remete a IT, conforme especificações estabelecidas, né? Eu poderia colocar aqui, conforme instruções de trabalho estabelecidas. Tá entendendo, né? Eu vou modelando a minha escrita, o meu texto, de acordo com a realidade da minha empresa, da minha área, né? Da minha empresa não é o cara que abastece. Perfeito, você não vai colocar essa responsabilidade. Estou colocando as responsabilidades de um cargo de uma empresa, que ele faz tudo isso, ok? Acionar comandos da máquina, equipamento ou dispositivo conforme parâmetros de operação e de segurança para produção conforme estabelecido. Né? De novo, né? Na minha empresa é automático. Ok, nessa não. Nessa o cara tem que acionar. Ele tem que saber. Ele ajustou lá antes, né? Abasteceu e agora ele startou a máquina. Percebe que estão seguindo uma ordem cronológica das atividades que ele faz, né? Acompanhar e controlar a produção, inspecionando, guardem essa palavra, inspecionando os parâmetros de operação, controlando a qualidade da peça produzida conforme padrões estabelecidos. Ok? Então é um operador que tem que fazer inspeção da qualidade do produto. Ah, mas na minha empresa ok, de novo, né? Se você estiver indo já nessa linha de raciocínio, comparando com o que você tem, significa que você está pegando a ideia, né? Você está pegando a ideia da descrição de cargos, o que você vai colocar na sua descrição, ok? Então, algumas coisas que a gente está colocando de responsabilidades, né? O cara tem que conhecer de inspeção, cara, né?
o cara tem que conhecer de operação de máquina, de ajuste de máquina. Opa! Depois vocês vão ver isso refletir nas competências técnicas, tá? Preencher documentação de produção realizada conforme procedimentos estabelecidos. Ok? Olha de novo aqui os procedimentos estabelecidos, né? Padrões estabelecidos. Parece redundante no final das frases, mas não é. Ele está te garantindo, né, o vínculo da responsabilidade com algo que tem na qualidade ou tem lá no processo, definido no processo, né? E você está se livrando de escrever algo aqui que não existe, né? Preencher documentação de produção. Aonde? Conforme o procedimento estabelecido. Esse procedimento já está escrito. Então, eu não preciso colocar os detalhes do preenchimento de documentação, né? Percebem tudo que eu falei antes, né? Com relação ao que eu estou colocando aqui? A relação que faz tudo isso. Bom, eu poderia parar aqui, né? E essa seria a descrição de cargo do meu operador de máquina de produção. Aí eu entro com alguma uma dica para vocês que a gente costuma usar nas empresas, que são, a gente chama de frases padrão ou chavões, né? Que elas servem para todos os cargos da empresa ou para determinados cargos dentro de um grupo ocupacional, por exemplo, para produção, para manutenção, né? Mas eu posso usar frases comuns a alguns cargos. Por exemplo, realizar a limpeza da máquina, equipamento ou dispositivo periodicamente conforme instrução de trabalho, ok? É uma frase, né, abrangente. Eu posso usar essa mesma frase em várias áreas. Posso? Posso. Zelar pela limpeza e organização da área, preservação de equipamentos, acessórios, dispositivos e ferramentas. Utilizar adequadamente os sistemas, ferramentas e demais recursos disponibilizados pela empresa para a realização do seu trabalho, conforme normas e procedimentos definidos, né? Estão percebendo? Ter conhecimento, cumprir e fazer cumprir normas, procedimentos ou instruções de trabalho definidos pelo sistema da qualidade, meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, conforme sua área de atuação, estabelecidos pela empresa ou legislação em vigor. Então vocês percebem que essas frases, essas 4 últimas frases, né? Eu não estou enchendo linguiça, eu estou complementando responsabilidades que são importantes para mim colocar para todos os cargos, né? Principalmente o cumprir e fazer cumprir, né? Normas e procedimentos. São frases de efeito que a gente coloca, né? Que nos ajudam em vários momentos, né? Ok? Ah, mas se eu não quiser usar, não usa, né? Nós, enquanto consultoria, a gente sempre usou frases de efeito, né, nas descrições de cargos. E aí nós vamos ter os nossos pré-requisitos. Experiência de 2 a 4 anos. Uau! Escolaridade, ensino médio completo. Opa! Por que 2 a 4 anos? Porque nessa área eles têm o meio oficial e eles têm o ajudante de produção. O ajudante de produção e o meio oficial são cargos de acesso para esse cargo. E as experiências, a formação de um operador de máquinas é dentro da empresa. Dificilmente eles contratam um operador de máquina de fora, mas se contratar tem que já ter uma experiência, né?
não dá para chegar lá sem experiência ou uma experiência mais baixa. Isso é uma definição desse pré-requisito junto com a área, como a atividade que é exercida, porque ele faz inspeção de qualidade, ele ajusta a máquina, ele opera a máquina, então é uma máquina mais complexa, ok? Por isso que exige essa experiência. Tudo isso tem argumentação, tá? Não é eu acho que é isso. O gestor também não é eu acho. A gente chegou a esse comum entendimento, ok? Informática, sistema integrado, aquela documentação que ele preenche é dentro do sistema, né? E o Word, porque ele precisa conhecer do Word, que o Word é uma dentro do Windows é uma das coisas que ele usa nessa empresa. Competências. Organizacional, foco no atendimento ao cliente. Nessa empresa, todos os cargos têm que ter foco no atendimento ao cliente. Aqui não tem muito o que discutir, né? Competência técnica. Lembra que essa tem a ver com o processo. Operação de máquina de produção em série, dimensões, instrumentos de medição, instrumentação. Então, a hora que o profissional de recrutamento e seleção for buscar os candidatos, vão buscar já com essa experiência, com essa escolaridade e com esses conhecimentos aqui, tá? Pode não encontrar um profissional que conheça tudo isso aqui, mas ele já tem a referência para recrutamento e seleção, né? Qual é o perfil do profissional? Atenção concentrada. O equipamento que ele opera é um equipamento extremamente complexo. Ele precisa ter muita concentração no que ele está fazendo. Ele precisa ser muito organizado, né? E aqui foi colocada assertividade porque fazer as coisas corretas, que o erro dá muito problema de setup de máquina, dá muito problema de processo. Então, foi definido a assertividade, ok? Na sua empresa pode ser totalmente diferente. Isso que é legal, né? Você tem que moldar a descrição de cargos de acordo com a realidade da sua empresa. Os requisitos de competência organizacional, técnica, individual, ou mesmo os pré-requisitos podem ser outros, né? Isso que é legal, você molda de acordo com a sua empresa. Treinamentos mandatórios. Nessa empresa, nesse exemplo, né, foi colocado como sistema de segurança, qualidade e sistema integrado, ERP. Então, o funcionário que almeja chegar ao operador de máquina de produção já deve ter passado pelos treinamentos mandatórios. Se ele não passou, ele tem que passar. É prerrogativa nessa empresa que ele conheça isso daqui. É mandatório. Sem isso, ele não pode almejar a esse cargo. Ok? Aí, se vier de fora, é avaliado o quanto que ele conhece de sistemas de qualidade e integrado. Se ele não atende totalmente aos pré-requisitos, a primeira semana dele na empresa, ele é treinado nesses sistemas. Entenderam? Então, internamente, ele já tem que ter. Externamente, se ele não tiver, ele é já treinado. Ok? Meio ambiente e risco, né? Aqui, como eu falei, você pode ou não ter esse campo na sua descrição, né? Se você for ter esse campo, muito cuidado, porque o que você escrever aqui tem que estar alinhado com o que está no SESMIT, né? Na segurança. Porque senão você vai escrever uma coisa e lá vai estar outra e vai dar uma não conformidade, né? A descrição de cargos tem que estar linkada com o que está na medicina e segurança do trabalho, ok? Por causa dos programas de medicina e segurança do trabalho. E aí, se você quiser uma forma que a gente coloca assim, conforme
estabelecido no sistema de meio ambiente e segurança do trabalho. Ponto. Ah, mas se eu colocar isso, então não preciso colocar. Não, né? Mas se você quer colocar, não fique escrevendo coisas aqui, ou você vai ter que escrever exatamente o que está lá. Só que se eles mudarem lá, você vai ter que mudar aqui, né? Descrição de cargo você tem que facilitar para você, né? Porque tudo que você coloca no papel é o que você está dizendo que você vai fazer, né? E tem que estar alinhado com os outros sistemas. Aprovações. Ela precisa ter aprovação. Eu gosto de ter um book impresso e assinado, né? Eu gosto. Ah, mas hoje em dia imprimir, gastar com papel, não sei o quê, né? Ok, né? Eu gosto de ter um book, oriento para que o gestor tenha um book, né? Mas você pode ter o seu meio digital. O que é importante é você saber, com o sistema da qualidade, como funciona essa questão da aprovação das descrições, né? Precisa ter aprovação. Por quê? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a descrição de cargos bem montada, ela te serve como um instrumento de defesa, um instrumento é um documento, né? Mas se ela não tiver com as devidas aprovações, ela não serve como documento. Fica só um rascunho no RH. Você pode pegar a descrição de cargos e depois colocar na defesa? Pode, mas o funcionário tem que ter ciência do que está sendo colocado para ele. Para ele ter ciência, ele pode pedir uma cópia, né? Algumas empresas adotam, na admissão do funcionário, ele lê a descrição de cargos e ele assina, né, que ele teve ciência da descrição de cargos. E aí vai para o prontuário dele a descrição de cargos, que ele foi contratado, com a ciência dele. E essa descrição é a descrição que está aprovada, né? Lá na frente, se acontece algum problema, ele não cumpre com as suas obrigações, né, com as suas responsabilidades, e você quer usar a descrição, né, se ela estiver aprovada, atualizada, junto com a ciência do que foi o funcionário, ela serve como instrumento de defesa, né? Mas se ela não tiver isso, ela não vai servir. Ela vai só servir para os subsistemas de RH. De qualquer forma, a descrição de cargos precisa ter aprovação, porque alguém vai falar, não, mas isso daí não é, isso daí está errado, né? Você mapeou a descrição de cargo, a estrutura de cargo. Você conversou com o gestor. Você levou o desenho de cargos para o diretor. Ele aprovou o desenho. Aí você levantou as informações junto com o gestor. Aí você escreveu aquilo. Você levou para aprovação, né? Ele aprovou. Então é um documento formal. Agora, onde está a aprovação dele? Por isso que eu, particularmente, gosto das aprovações com assinatura. Nem todas as empresas a gente consegue fazer isso, mas é o que é recomendável, que você tenha pelo menos um book assinado com as aprovações, ok? E aí, quem tem sistema da qualidade vai ter os seus meios de controle da descrição, né? Tipo data de emissão, primeira revisão, última revisão. Isso vai de acordo com o sistema da qualidade de cada empresa, ok? Falar um pouquinho mais sobre as competências, né? Competências ainda é um tema que em algum momento é controverso, né? Mas o nosso conceito de competência técnica é conhecimento técnico do profissional naquele processo, naquele cargo, naquela função, né?
Está relacionado à atividade. O quanto que o profissional conhece e tem habilidade para exercer aquela função, né? Então, ele sabe fazer. Qual é o resultado que você está tendo com isso? Então, aqui são informações extremamente técnicas, né? E aí, cada processo, como a gente falou, o processo de vendas é um, o processo de produção o outro, de engenharia é outro, né? As competências técnicas de cada processo são diferentes. E às vezes, dentro do mesmo processo, você pode ter uma subdivisão. Então, qual é o tipo de conhecimento técnico específico que o cargo exige do ocupante, né? Para que ele consiga dar resultado naquilo. Ou, às vezes, a gente já começa a entrar, olha, eu preciso desenvolver, treinar nas competências técnicas daquele processo, né? O auditor da qualidade, do sistema de qualidade, ele vai na área, né? E ele vê, olha, o cara para exercer tal atividade, ele tem essa competência para fazer isso? Aonde você me evidencia que ele tem essa competência? Ele foi treinado para isso, né? Então, a competência técnica, nós falamos que é exatamente isso. O conhecimento técnico do profissional no processo onde ele atua, no cargo que ele atua. Competência individual também tem relação com o indivíduo, porque aonde ele atua, né, o foco dessa atuação, o perfil do profissional de vendas não é igual ao perfil do profissional do financeiro, que não é igual ao perfil do profissional do RH. Dentro do RH eu posso ter alguns perfis diferentes também, né? Dentro de vendas eu posso ter alguns perfis também diferentes, mas estão muito relacionados, né, na forma de agir, na conduta do profissional, né? Então, um exemplo que a gente dá muito bobo, né? Profissional do financeiro não é aquele cara que fica vendendo o financeiro. Ele é um cara muito mais reservado, muito mais introspectivo, né? Porque ele é um cara muito analítico, né? Um cara muito assertivo. O processo que ele atua exige ele daquilo. Já o profissional de vendas, ele é um profissional muito mais comunicativo, né? Muito mais ágil, muito mais, né, amplo. Então, essas formas de agir da conduta do profissional no processo é que vão, né, definindo quais são os requisitos, as competências individuais. Qual é o comportamento que eu espero do profissional dentro daquele processo, dentro daqueles cargos, ok? E as competências organizacionais, como a gente falou, não tem muito segredo. Para nós, ela tem que haver uma relação direta com missão, visão e valores da empresa, né? Como a gente falou, essa empresa definiu foco no atendimento ao cliente como a prerrogativa de todos os cargos, ok? Porque está dentro do contexto missão e valores da empresa, né? Atender bem ao cliente, fazer de tudo pelo cliente, foco no cliente, né? Então, os cargos vão ser permeados com essa competência. E eu estou falando só uma competência, mas pode ter outras, ok? Então vamos dar um exemplo aqui de competências da área de manutenção elétrica, né? Conhecimento. Metrologia, conhecimento não, aqui eu não vou falar de profundidade. Conhecimentos técnicos, metrologia, pneumática, eletrônica, mecatrônica, desenho técnico, ok? Individuais, proatividade, organização do trabalho, adaptabilidade, iniciativa, criatividade.
organizacionais, atendimento ao cliente e responsabilidade social. Então, aqui só para dar uma geral em termos de mapeamento de competências, e isso também muda de empresa para empresa. Tem empresa que nem conseguimos conversar sobre mapeamento de competências, porque ela não está nesse nível ainda, né? Então, de novo, qual é a realidade da sua empresa? Para você poder, né, saber o que você vai fazer, né? Por fim, nós vamos ter alguns exercícios, né, no caderno de exercícios. O que é legal você fazer, faça algumas descrições que estão no caderno, né? Exercite isso. Dentro do curso que a gente tem presencial, né? Nesse momento a gente para, né? E conversa com o pessoal, eles fazem o exercício e a gente vai conversando sobre o exercício. Infelizmente aqui a gente não consegue isso, né? Mas vou conseguir que você faça, pegue o caderninho de exercício, façam algumas descrições, coloque para você sentir a dificuldade, né? Ou a facilidade. Você volte o vídeo, pegue as dicas, repassa, anote os pontos. É importante que você exercite todos esses pontos que a gente está colocando, ok? Pois bem, chegamos ao final de mais um módulo, né? Bastante polêmico, bastante que gera muitas dúvidas, né, dos profissionais. A gente sabe da dificuldade de fazer uma descrição de cargo, né? E hoje a descrição de cargo ela é exigida para várias coisas, mas uma boa descrição de cargo ela te ajuda bastante, né? Dentro dos processos de recursos humanos. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado bastante desse módulo. Tendo dúvidas, né? Sempre no final eu deixo aí os meus contatos. Entre em contato comigo para a gente estar alinhando esses entendimentos, ok? Então, obrigado por participar de mais um módulo, de ter tido a paciência, né, de ter me ouvido, né? A gente não conseguiu interagir, né? Mas eu agradeço a sua atenção e me coloco à disposição, ok? Fique com Deus, até o próximo módulo, onde a gente vai falar sobre avaliação de cargo. É um outro assunto muito legal, né? E faz parte do processo de implantação de cargos e salário. Ok? Fique com Deus, até o próximo módulo. Valeu!